na última aula que nós fizemos, a Pro pediu para vocês fazerem as atividades da página 167, se não me engano. É que matéria? Era uma produçãozinha de texto, não é isso? Que página, professora? Eu não ouvi. Espera aí que eu vou ver, eu vou confirmar, acho que é 167. O Pedro. Professora, não é 166? Tem que terminar o exercício 3? Pode ser. Pode ser que eu esteja confundindo aqui. Espera aí. Quem chegou agora foi o Pedro. Quem mais chegou agora? O Henrique já tinha colocado presença para ele. O Murilo. O Gustavo. André. O André também coloquei presença. Valeu. A Stephanie coloquei. Não sei se aqui, Pro. Lucas. A Pro colocou presença para você, Lucas. Boa tarde, Pro. Deixa eu só confirmar. Boa tarde. A Júlia chegou, coloquei. O Otávio, o Pedro, a Rafa e a Sofia. A Sofia, o Watanabe chegou? Yes. Então tá. Então, olha, não estão presentes o Bernardo, o Felipe Nunes. Não, o Felipe Nunes está aqui. Felipe Nunes está aí. O Guilherme, não. Não. A Hilary também não. Estou estranhando a Hilary não ter... não, também não está, não. A Laurinha também não. E o Vinícius Sabino, certo? Sim. Que página, Pro? Se eles chegarem, a prova. Chegou alguém? Quem chegou agora? O Pedro está aqui. A Pro colocou presença, Pedro. A Laura. A Laura chegou. A Laura chegou. Vou pôr presença para a Laura. Sério? Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha, então, na página 166, que nós falamos, o Vinícius também chegou. Nós falamos, no exercício de número 2, nós elencamos aí algumas religiões. Oi, Pro. Oi, tudo bem? Tudo bem? Sim. Então, tá bom, o Bernardo chegou também. Oi, prof. Que página vocês estão? Estamos na 166. Em qual? 166. 166. Ah, tá. Obrigada. Então tá. Então, nós colocamos na última aula várias religiões, né? Vários nomes de religiões que existem no mundo, né? Nós comentamos que existem mais ou menos aí 4.000 religiões no planeta, né? E nós colocamos o nome de algumas dessas religiões. Então, vale a gente lembrar que o papel da religião é dar legitimidade, né, sobre-humana às estruturas mais delicadas da sociedade, né? As religiões afirmam que as nossas leis não são resultados de um capricho humano, né? Elas são determinadas por autoridades que são supremas, absolutas, né? Deus, as divindades e tudo mais, né? E estabelecer essa autoridade a essas autoridades máximas e divinas garantem aí a estabilidade social, né, das pessoas. Então, a religião, ela não é produto de capricho humano, né? Ela é resultado aí de manter a estabilidade social entre os povos. E aí, no exercício da página 166, o exercício 3, vocês deveriam pesquisar sobre uma religião, né?
qualquer religião. Eu disse para vocês que eu havia feito uma pesquisa sobre a Umbanda, né? Porque eu li e achei interessante saber que essa religião, ela junta, ela sintetiza, né? Ela resume aí conceitos de vários elementos de religiões africanas, de religiões cristãs, né? E que ela foi formada no século XX, né? E todo o início essa formação se deu no sudeste do Brasil. Esse movimento religioso começou no sudeste do Brasil, né? Com o candomblé, o catolicismo, o espiritismo, e ela é considerada uma religião brasileira, né? E isso me chamou muita atenção, eu achei isso muito interessante, porque ela mistura, né, ideias, né, e pensamentos e filosofia de diferentes crenças. E o que eu achei muito interessante também é que em 2016 a Umbanda se tornou aí, entrou para a lista do patrimônio imaterial, né, do Brasil. Então eu achei isso muito interessante, por isso que eu pesquisei e anotei aí sobre a religião Umbanda. Eu achei diferente, achei muito legal. Eu gostaria de ouvir alguns de vocês sobre as religiões que vocês pesquisaram. Então, vamos começar pelo Davi, depois Pietro, depois Sofia, depois Hilary, tá bom? Então, vamos lá, Davi. Eu pesquisei sobre a religião evangélica. Aqui, ó. A religião evangélica é um movimento cristão protestante surgido no século XVII, depois da Reforma Protestante, tornando-se uma vertente organizada. E eles, eita caramba, acreditam em que Jesus Cristo é o Salvador da Terra, mas não só eles acreditam, mas sim outras religiões. Ok. Depois, quem que eu falei? O Pietro, foi? Vamos lá, Pietro. Primeiro, você estava escrito aqui que podia falar algumas coisas do que as religiões apresentadas aqui acima. Aí eu coloquei o budismo. Pode ser? Ok. Pode. Budismo é uma religião e filosofia orientais fundada por Siddhartha Gautama. Os budistas acreditam que a consciência física e espiritual leva à iluminação e elevação. O chamado Nirvana é o plano mais alto de consciência, onde a ser está livre da dor do mundo físico. Ok, agora é a Sofia. Vamos lá, Sofia. O que você escreveu? Sobre que religião você escreveu? O budismo também. Diga o que você escreveu. O budismo é uma filosofia ou religião não teísta que surgiu originalmente na Índia, por volta do século VI. Hilary. O hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais. Os rituais hindos devem ser feitos sempre tendo a meditação, darshan e a oferenda aos deuses, puja. A alimentação deve ser vegetariana, pois considera-se a utilização da carne na alimentação como uma prática impura. As preces cantadas, mantras, devem ser dedicadas a todos os deuses. Muito bem.
Otávio, por que a imagem da sua tela está parecendo um sol brilhante? Você sabe, não? Pro, dá certinho? Pode pôr. Tá. Não? Tá gozado aqui, parece uma imagem, uma cena da natureza, assim, do sol, do crepúsculo. Laura, o que você escreveu? Tá bom. Não, só queria saber. Sobre o protestante. Tá ok. O que você escreveu? O protestanismo é, ao lado do cristianismo, um dos grandes ramos do cristianismo. O nome protestante provém do protestos dos cristãos do século XIV cobram as práticas contra as práticas da Igreja Católica. Isso. O fundador do protestantismo foi Martim Lutero, se você quiser colocar aí para acrescentar, né? Professora? Tá, pode colocar, fica legal, tá bom? Professora? Agora é a Manu que vai falar. Espera só um pouquinho, um de cada vez. Vai, Manu. Tá bom. Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira. Essa religião tem muitos deuses mais conhecidos como orixás. Alguns deles são Iemanjá, Oxum, Ogum, Seu Tranca-Rua, Baiano, Marinheiro, Maria Padilha, Rosa Caveira, Seu Pena Branca e Oxalá, mais conhecido como Deus e muitos outros. Muito bem. Alguém mais quer falar sobre alguma religião que tenha pesquisado, diferente das que nós ouvimos? Alguém pesquisou diferente? Quer falar? Pietro, o que você quer perguntar? Espera só um pouquinho, Isabela. Pietro, o que você quer perguntar, filho? Porque tá assim, que eu acho que é a janela do Otávio, que a cortina tá aberta. Ah, pode ser. Vamos lá, Isabela. Igreja Católica, chamada também de Igreja Católica Romana e Igreja Católica Apostólica Romana, é uma igreja cristã com aproximadamente 2 anos de existência, posta sob autoridade Papa do Bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro. Tá, ok. Onde você colocou lá no comecinho, há 2 anos, 2.000 anos, tá? Corrige lá, não é só 2 anos. Eu falei errado. Ah, tá bom. Então. Eu falei errado, 2.000 anos. Tá bom, então, beleza. Tá, tudo bem. Alguém mais quer comentar sobre religião que tenha pesquisado? Não? Então tá. Exercício de bolinha do número 3, tinha lá uma charge. E aí, vamos para a aula de ensino religioso? Minha religião não permite. Qual é a sua opinião sobre ela? O que vocês acham que essa charge está querendo dizer para a gente? Fala, Lucas. É porque algumas religiões, tipo, não falam que isso não é uma coisa boa pros frequentadores dessa religião. E aí eles não deixam, não permitem. Tá, então eles são essa religião ela é um pouco preconceituosa, então, a religião desse menino? Pode ser, né? Entre aspas. Quem mais quer falar? Alguém mais quer falar? Né? É importante a gente entender que toda a religião deve ser respeitada,
né? Então, o ensino religioso aqui na escola não está querendo valorizar mais uma religião do que outra, né? Então, o que não pode acontecer aí é que haja preconceito e desrespeito às diferentes religiões, não é isso? Tudo bem até aqui, crianças? Hã? Então, vou colocar um okzinho aqui, corrigido. Oi. Professora, eu ainda não entendi muito bem essa tirinha. Então, porque quando a menina diz para o colega, vamos para a aula de ensino religioso, ele diz assim, minha religião não permite. Então, a religião desse garoto, ela está sendo preconceituosa, ela está sendo desrespeitosa em relação às outras religiões, porque todas as religiões elas têm um mesmo fundamento, não é? Que é manter a estabilidade, que é manter a harmonia entre as pessoas, né? E, provavelmente a religião desse garoto não está fazendo isso, porque se ela não permite, né? Minha religião não permite, ela está sendo desrespeitosa com as outras religiões. Entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Agora, pessoal, na página 167, eu acho que eu ainda não pedi para vocês essa atividade. Ou já pedi? Pediu sim, prof. Pedi lição de casa também. Então, tá. Então, escreva um pequeno texto sobre... Opa, peraí. Escreva um pequeno texto sobre a influência que a formação religiosa pode exercer em uma sociedade. Quem gostaria de ler o que escreveu? Vai, Davi. As religiões podem causar diversos impactos na sociedade, como a paz ou a ruína, mas sempre devemos continuar com as nossas opiniões, seja ela boa para pessoas ou ruim para outras, mas nós nunca devemos discutir em defesa da sua religião. Ok. Manuela, quer falar? Professora, eu tenho uma pergunta para fazer rapidinho. Eu não vi que era para fazer essa página, eu só vi a 166. Então, faça ela, tá bom? Tá bom. Hilary, fale depois o Henrique. Tá. A crença e a formação religiosa permanecem até hoje na alma da filosofia moral da sociedade. A religião não só ensina a virtude, como catalisa a ação moral. Como tal, a religião desempenha um papel essencial na sociedade que lhe garante uma consideração especial. Tá certo? Ok. Henrique, pode falar, filho. Algumas religiões não permitem que você faça alguma coisa, por exemplo, cortar cabelo. Outras religiões fazem o oposto, por exemplo, no budismo, que te obriga a visitar a cidade de Meca. Outras não têm essas regras. Tá, Henrique, só dê uma olhadinha aí, porque não é o budismo que exige a visita a Meca. Dê uma olhadinha aí, tá? É o islamismo. É o islamismo que exige. Islamismo, tá? Islamismo, tá? Obrigado. Que as pessoas visitem pelo menos uma vez na vida, né? A cidade de Meca. Só corrige aí, tá bom, Henrique? Alguém mais quer comentar o que escreveu? Eu, Pro. Então, diga, princesa. Pro, eu escrevi bem diferente. O que você colocou? Diga. Eu coloquei que, assim, todo mundo tem sua religião. Também tem pessoas que não têm religião. Tem pessoas que
as pessoas têm que respeitar as religiões de todo mundo. Tá ok. Alguém mais quer comentar o que escreveu? Ninguém mais? Não? Murilo, o que que tem como eu aí? O que que tem? Explica para a Pro. Tem a ver com a religião, Murilo? Cadê o Murilo? Você não segue nenhuma religião, é isso? Tá Pera, bom. então o Murilo é ateu? Tá bom, não tem problema nenhum. É o seu jeito de entender a vida e as coisas. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Eu não fui exato. Eu coloquei aqui um pequeno comentário sobre a religião. Eu escrevi mais ou menos assim. As religiões nascem, vivem e morrem à imagem dos deuses e dos homens. Viajam para lugares diferentes, trocam de nome, de forma, diluem-se na memória das pessoas. Os deuses e as religiões são passageiras, mas as perguntas jamais desaparecem. O nascimento, a vida e o pós-vida estão no centro do pensamento religioso. Então, toda religião, ela tem esse cuidado, né, com o nascimento, a vida e o pós-vida, o além da vida, né? As religiões mudam de nome, elas mudam de lugares, algumas deixam de existir e surgem outras, mas todas elas têm o mesmo sentido, né, que explicar, né, o nascimento, a vida e a morte, né, ou a vida depois da morte também. Então, foi isso que a Pro escreveu aí em relação à religião. Foi um pouquinho que eu consegui aprender dessas aulas aí. Agora, eu queria que vocês dessem uma olhadinha na liçãozinha de casa número 2. Nós já corrigimos essa liçãozinha, porque eu não anotei aqui. Eu acho que nem... Não, você nem mandou para a gente fazer. Então, é isso mesmo. Eu só precisava ter certeza. Verdade. Então, assim, pessoal, a liçãozinha de casa número 2... Na verdade, nem a 1. A 1 eu anotei aqui. Não fizemos também? Tá, não tem problema, dá tempo de fazer. Não tem problema, dá tempo da gente fazer. A liçãozinha de casa número 2, ela vai retomar um pouquinho as religiões da mitologia grega, né? Da mitologia grega e da mitologia romana. Então, lá no comecinho das atividades. Tudo bem, Pietro? Pietro? Tá tranquilo, filho? Tá? Que página, Pro? Na página 170. Muito obrigado. Então, a gente vai lembrar um pouquinho da mitologia, né? Da mitologia grega, dos deuses gregos, né? Das religiões gregas, lembrando aí que as religiões gregas eram politeístas, né? Elas tinham vários deuses, né? Esses deuses viviam num lugar chamado Olimpo, né? Era ali que vivia Zeus, né? E os outros deuses, né? Zeus, ele protegia a Grécia, ele mandava nas questões do clima, né? Da chuva, trovão, vento, neve. Ô, professora. Né? Espera só um pouquinho, Davi, a Pro já deixa você comentar, senão eu perco o fio da meada. E os deuses gregos, né, tinha também Hera, que protegia as mulheres e as mães, Atena, que era a deusa da sabedoria, Apolo, que era o deus da luz. Então, vejam quantos deuses. Ares, o deus da guerra, Poseidon, o deus dos mares, Afrodite, a deusa do amor, né? Dionísio, que nós chegamos a comentar em aula, que era o deus do vinho, o deus das festas,
E a gente comentou também que esses deuses, eles tinham características humanas, né? Então, eles tinham qualidades e tinham falhas também, como ser humano, né? Diferente do nosso Deus, do Deus que nós acreditamos, que é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, né? Sabedor de todas as coisas, né? E que não erra, e que é perfeito, né? Então, vejam a diferença, né, de entendimento dos deuses lá na Grécia Antiga, na mitologia, e o Deus que a gente acredita hoje, né? O Deus da Igreja Católica, da Igreja Protestante, diferente das igrejas afrodescendentes, né? Que tem deuses também, né? Tem vários deuses. Um de vocês aí, quando fez a pesquisa, né? Apresentou aí o nome de vários deuses das igrejas afrodescendentes, né? Então, na liçãozinha de casa número 2, a gente vai lembrar um pouquinho, né, disso, de como era o tratamento, né, dos mortos, né? Vejam, tem aí um olhar também de pós-morte, né? De vida após a morte, né? Por que eles tinham esse cuidado com o corpo? Porque na crença deles, eles também acreditavam que havia uma vida depois da morte, assim como nós acreditamos, né? E aí depois a Pro vai falar um pouquinho sobre a Guerra de Troia, né? Que está na página 171, né? A Guerra de Troia foi uma guerra que ocorreu entre gregos, né? E troianos, porque Paris, né? Que era um troiano, ele foi visitar uma cidade grega, e lá onde o rei chamava-se Menelau, né? E quando ele chegou lá para fazer a visita, ele se apaixonou por Helena, mulher de Menelau. E no momento em que Menelau precisou sair, ele raptou Helena e foi embora, né? E aí deu origem à Guerra de Troia, né? Essa guerra durou 10 anos, mais ou menos, né? Aquiles, que era um guerreiro muito importante, participou dessa guerra. E, no final, os gregos vencem essa guerra dando, né, o cavalo de Troia aos troianos. Na verdade, esse presente era uma armadilha, era uma estratégia, né? Chamou de grego. Dentro do cavalo, né, que era um cavalo feito de madeira, dentro do cavalo havia guerreiros, né? Estavam guerreiros gregos que, quando adentraram a cidade de Troia, saíram de dentro do cavalo e destruíram a cidade de Troia, né? Então, essa é um pouquinho da história da Guerra de Troia, que é uma atividade que vocês vão fazer ali na página 171. Professora, tá? eu posso falar Lembrando, o que eu ia falar? Espera só um pouquinho, Davi, deixa para eu terminar. O vaso que fala aqui, que vocês vão pegar para desenhar uma cena, pode ser uma cena da Guerra de Troia, não tem problema. Pode ser uma outra cena que vocês queiram também, tá? Ele está lá na página 175. Pronto, repete de novo, eu não consegui ouvir. O que você não conseguiu ouvir? O que você falou agora que tinha que fazer? Da página 171, o desenho do vaso está na página 175. Posso Achou? falar? Achou? Tá, então fala agora, Davi. Professora, quando eu soube que aqui na apostila de história que a gente ia falar sobre negócio dos gregos, essas coisas, história grega, quem já assistiu Hércules já sabe de tudo. Verdade. Porque Hércules conta a história de um herói, sim, um herói da mitologia grega, mas exatamente. Ele conta várias histórias de deuses, só que
são meio vagas. Você sabe um pouco. É um apanhado, né? É um apanhado. Professora, eu sou apaixonada por esse filme, eu assisto toda hora esse filme. Quem tá falando? Eu não tô sabendo quem tá falando. Fala, Manu. Eu sou apaixonada por esse filme, eu assisto toda hora. Você já leu o livro Odisseia? Não, ainda não. É muito legal. Quando a gente voltar para a escola, eu tenho um lá, te empresto. Ô, professora, mas como Tá? ninguém sabia... Ou você pode baixar de PDF também, dá para ler no celular. Como é que ninguém sabia que a fraqueza de Aquiles era o calcanhar? Então. Encostando no calcanhar que derrubava ele. Então, era o ponto fraco dele, né? Mas quem Fala, não Laurinha. o calcanhar, tipo, destruído. Fala, Laurinha, agora. Tem um filme que eu assisti, eu não sei se Tira a são... mão da boca, filha, para falar. Tira a mãozinha da boca, amor. Eu não sei quantos filmes são, mas são um monte. Que se chama Percy Jackson. Fala sobre a mitologia grega. Tem uma mistura aí, né? No Percy Jackson. Quem queria falar agora é a Rafaela. Fala. Ô, Pro, o que eu fazer aqui? Primeiro você vai responder as perguntinhas da página 170. Depois você vai ler o resumo aí da Guerra de Troia e vai fazer uma cena, desenhar uma cena no vaso que está lá na página 175. Tá. Tá bom? Quem mais que estava perguntando? Fala, Hilary. Cena, tipo assim, da vida dos gregos. Qualquer cena da vida dos... Tá bom. de um deus grego. Qualquer cena que representa a vida deles. Tá bom? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Não, pode então desenhar um deus grego? Pode. Tá. Lucas, você precisa sair, filho, da aula? Pode sair, não tem problema não, tá, amor? Não é que você colocou aí, a aula tá acabando? Se precisar... Não, só tô perguntando mesmo. Tá. Não, porque se precisar, pode sair, não tem problema, já deu o horário, sim, tá? Enquanto vocês fazem aí, deixa eu ver. Isso seria de lição de Professora, eu quero falar também. Vocês vão ter que terminar em casa, é para casa, porque a nossa aula está terminando. Então é para começar aqui e terminar de lição de casa. Isso. O Guilherme não entrou mesmo, né? O Guilherme não entrou mesmo, né, pessoal? Não. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode, filha. Professora, assim, tô com uma dúvida. Quando a gente voltar para a escola, como ainda vai estar nessa pandemia, não vai ter na pandemia, mas vai ter esse coronavírus que é perigoso, o lanche vai ser separado ou vai ser tudo junto também? Tipo, vai ser igual antigamente? Isabela, a gente ainda não sabe, filha, como é que vai ser esse retorno. Ainda estão... eu falo, mas a coordenação, direção, né? Ainda estão sendo orientados pelos órgãos de saúde, né? E tudo mais, como é que isso vai acontecer. A gente não sabe ainda como é que vai ser essa volta, né? A gente vai... a única coisa que eu sei é que tudo vai acontecer de acordo com a orientação dos órgãos públicos superiores aí, né? A gente está esperando aí as orientações deles, tá bom? Posso falar agora, professora? Pode, filho. Isso também fala no gibi da Mônica. Também. O Maurício de Souza adaptou, né? Sim. É verdade. Professora, eu tenho uma pergunta para fazer, só que não é de história. Tá, o que é? É de geografia. Diga, filha.
Dessa lição que você pediu, pode escolher. Tem aquele gráfico que está em cima explicando o que é para fazer. E também tem um outro, que também tem outros países da página 228, que tem a Bolívia, esse daí, a Argentina, a China. Pode pegar um país desse daqui também? Pode. Ah, tá. Professora? Eu achei que você podia pegar daquele que tinha em cima da explicação. Não, pode ser de outro também, se você achar mais interessante, não tem problema nenhum, tá? Tá. Professora? Pois não? Queria fazer uma pergunta, também não é história. Quando acabar a apostila de história, a gente vai ficar só em geografia? E nós vamos terminar a geografia, né? Professor, eu tenho uma pergunta. Como é que surgiu a lenda do Minotauro? Tipo, não faz nenhum sentido um homem e um cavalo. Um minotauro, é uma lenda, né? As lendas, elas não têm muito sentido mesmo. O pessoal, eles gravar com uma câmera, assim, o pessoal da Grécia, se eles fossem avançados, o pessoal gravar com uma câmera que não filma nada e depois só editar e colocar Minotauro ali. É isso que eles poderiam ter feito. Ai, Davi. Se eles fossem mais avançados. Se eles fossem, né? Mas Tchau, não era. professora. Gente, até amanhã, se Deus assim o permitir. Beijo. Não esqueçam de fazer a casa boa. Beijo. Com Deus. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, pessoas. Tchau.